Olá, boa tarde, meu povo de Deus. Começa o nosso programa hoje agradecendo a você, meu amigo ouvinte, pela sua companhia nesta belíssima tarde de sábado. Hoje, 29 de janeiro de 2022. Peçamos a Deus que nos guie e que nos proteja, né, meus irmãos? Louvemos o Deus que habita em cada um de nós. Ele que nos ama, que nos cura, que nos liberta. Coloquemos nos pés do Senhor neste momento o nosso sofrimento, as nossas dores, nossas dúvidas, mas também os nossos agradecimentos, as nossas alegrias. Tenhamos fé, meus irmãos, na misericórdia de Deus. E lembre-se, só através da oração nós podemos chegar mais próximo de Deus. E assim acalmar esse nosso coração aflito, né, meus irmãos? Digamos juntos: Jesus é o meu Salvador. Em Guaçucé, meus irmãos, 14 horas, e convido você a ficar conosco até às 15 horas, em mais um programa Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. Você pode ligar ou deixar sua mensagem escrita através do nosso WhatsApp no 088-981 351790. Hoje nós temos como tema no programa os crimes do comunismo. Invoquemos então, meus irmãos, a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Continue conosco, porque vem aí o José Rodrigues dando continuidade ao programa. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema os crimes do comunismo. Você deve estar se perguntando o que este tema tem a ver com a igreja, e eu digo, meus amados irmãos, tem tudo a ver com a história da igreja, com a luta da igreja, com a doutrina da igreja. Então, meus amados irmãos, como base para o programa de hoje, textos retirados do site da editora Cleofas e também do Vaticano, o Catecismo da Igreja Católica. Iniciemos o programa hoje com a leitura de Mateus capítulo 3, versículo 3. É dele que falou o profeta Isaías: voz de quem clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas para ele. Palavra da nossa salvação. Então, meus amados irmãos, aqui vai falar o início, né, que vai falar de João Batista e do que ele denunciava, os crimes daquela época. Então, a igreja é a união desse profetismo de anúncio e denúncia. Não podemos esquecer jamais essa dualidade, anúncio da palavra de Deus da salvação e a denúncia, né? Então, o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica no seu parágrafo 1947? Diz o seguinte: a dignidade igual das pessoas humanas exige o esforço para reduzir as desigualdades sociais e econômicas excessivas e leva ao desaparecimento das igualdades iníquas. Das desigualdades iníquas. Meus amados irmãos, aqui prestemos bem atenção. Não é a desigualdade econômica, uma pessoa ter mais dinheiro e outra ter menos, mas a desigualdade iníqua, aquela desigualdade onde eu me aproveito e os outros ficam sem nada. No parágrafo 1938, o catecismo vai nos dizer:
o seguinte: existem também desigualdades iníquas que atingem milhões de homens e mulheres e se acham em contradição aberta com o Evangelho. A igual dignidade das pessoas postula que se chegue a condições de vida mais justas e mais humanas, pois as excessivas desigualdades econômicas e sociais entre os membros e povos da única família humana provocam escândalo e são contrárias à justiça social, à equidade, à dignidade da pessoa humana e à paz social e internacional. Então, meus amados irmãos, é como eu vinha dizendo, não é a desigualdade econômica, financeira, mas a desigualdade iníqua, aquela onde é tudo para mim e nada para os outros. Já já nós vamos ver como isso se encaixa no tema de hoje. Então, no parágrafo 2317, nos diz o seguinte: as injustiças, as desigualdades excessivas de ordem econômica ou social, a inveja, a desconfiança e o orgulho que grazam entre os homens e as nações ameaçam sem cessar a paz e causam as guerras. Tudo o que for feito para vencer essas desordens contribui para edificar a paz e evitar a guerra. No parágrafo 2211 diz o seguinte: a comunidade política tem o dever de honrar a família. Olha, presta atenção. Tem o dever de honrar a família, de assisti-la, de lhe garantir, sobretudo, o direito de se constituir, de ter filhos e de educá-los de acordo com suas próprias convicções morais e religiosas, a proteção da estabilidade do vínculo conjugal e da instituição familiar, a liberdade de professar a própria fé, de transmiti-la, de educar nela os filhos com os meios e as instituições necessárias, o direito à propriedade privada, repito, o direito à propriedade privada, à liberdade de empreendimento, ao trabalho, à moradia, à emigração. De acordo com as instituições dos países, o direito à assistência médica, à assistência aos idosos, aos abonos familiares, a proteção da segurança e da saúde, sobretudo em relação aos perigos como drogas, pornografia, alcoolismo, etc. A liberdade de formar associações com outras famílias e assim serem representadas junto às autoridades civis. Então, meus amados irmãos, primeiro, direito de se constituir, de ter filhos e de educá-los de acordo com suas próprias convicções morais e religiosas. Aqui no Brasil acontece agora um grande atentado que querem tomar os filhos dos pais. Aqueles pais que têm as convicções e as desconfianças que não vão de acordo com os interesses farmacêuticos de algumas autoridades no país. Direito à propriedade privada, uma coisa que o comunismo toma de você, primeiro, é a propriedade privada. A liberdade de empreendimentos, no comunismo você não vai ter. Então são direitos e garantias que o comunismo já vai tomando e já vai infringindo, vai contra a doutrina da igreja. Então a igreja luta contra tudo isso. Então, no parágrafo 2401, o que é que vai nos falar no parágrafo 2401? Vai nos falar sobre o sétimo mandamento,
O sétimo mandamento, não roubarás, né? O sétimo mandamento proíbe tomar ou reter injustamente os bens do próximo ou lesá-lo de qualquer modo. Nos mesmos bens, prescreve a justiça e a caridade na gestão dos bens terrestres e dos frutos do trabalho dos homens. Exige, em vista do bem comum, o respeito à destinação universal dos bens e ao direito de propriedade privada. A vida cristã procura ordenar para Deus e para a caridade fraterna os bens deste mundo. Então, aqui vai falar, na sequência, de todos os direitos à propriedade privada e legítima de qualquer cristão, de qualquer pessoa, desde que o exercício desta propriedade ou desses bens não venham a prejudicar o próximo, né? Então vamos aqui, temos muito o que falar e denunciar sobre os crimes, né? Então aqui o texto do professor Felipe Aquino vai ressaltar e vai falar do livro O Livro Negro do Comunismo, que foi escrito por ex-esquerdistas que deixaram o comunismo. Então, o coordenador da equipe é Stephanie Courtois, diretor da revista Comunisme e diretor de investigações do Centro Nacional de la Recherche Scientifique de Paris. Perdoe a pronúncia porque o meu francês é nada, é zero. Mas vamos lá o que nos diz este livro, o que nos denuncia este livro. Então, segundo os cálculos, o comunismo causou a morte de cerca de 100 milhões de pessoas. Só na China foram 63 milhões e na Rússia 20 milhões. A Comissão sobre Repreensão do Governo Russo concluiu que os bolchevistas mataram pelo menos 43 milhões de pessoas entre 1917 e 1953. Na Coreia do Norte, segundo a agência católica Zenit, o comunismo matou de fome 3,5 milhões, 7 vezes mais do que os autores informam. É outra característica do comunismo, a desinformação e a falta de informação verdadeira. E por que eu estou falando? Porque aqui na América Latina e principalmente este ano, no Brasil, já há vários anos, mas este ano principalmente, estamos sofrendo pressões e interferências tanto da Rússia como da China, né? A Rússia até com poderio bélico, trazendo exército, armamento para o país vizinho, a Venezuela, população que sofre com a fome, graças ao regime comunista e ditador que lá predomina. Então, o livro negro do comunismo, a imitação da Revolução Francesa de 1789, é que moveu os revolucionários vermelhos. Robespierre abriu o caminho, Lenin e Stalin lançaram-se nele. Os cremes vermelhos do Camboja bateram recordes genocidas. Para eles, a igualdade utópica tudo justificava. Exterminar milhões não importava, porque assim nasceria um mundo novo, fraternal para um homem novo, liberto. Ou seja, um mundo novo para um homem escravizado pelos ditadores comunistas. Então, a Revolução Francesa serviu de inspiração. A Revolução Francesa, já falamos em programas anteriores, que matou milhares de religiosos, de padres que não negaram a fé, de pessoas que também não negaram a fé, que lutaram pela fé na França, foram exterminadas, assassinadas,
guilhotinadas. Então, o obstáculo a vencer era a propriedade privada e os proprietários. Lênin declarou a guerra civil contra eles. Então, a propriedade privada, direito garantido pela Igreja, está aqui no Catecismo da Igreja Católica. Então, o que é que eles atacam primeiro? O direito à propriedade privada. E como eles fazem isso? Disseminando ódio entre as classes, entre o proletariado e os proprietários, né? Ou seja, aqueles que detêm a indústria, que dão emprego, que gera renda, que gera salários para os empregados. Então, você, empregado, tem que odiar o seu patrão. Depois, eles vão semeando ódio entre o homem e a mulher. Ah, você, mulher, é escravizada pelo homem. Então, você tem que ir contra o homem, você tem que ter ódio contra o homem, tem que ser feminista, não pode casar, ceder aos caprichos do homem. Coisa que não é verdade, não é o que prega a Igreja Católica, o matrimônio. Então depois você vai partir para a raça. Você negro tem que odiar os brancos, porque os brancos escravizaram vocês. Então como é que os brancos escravizaram os negros? Se na África, quando uma tribo vencia outra, e sabemos que na África a predominância é de negros, então eles escravizavam aquele povo que era vencido e vendia para outras nações, para outras tribos como escravo, para ter o poder financeiro, o lucro da guerra que eles empreendiam uma tribo contra outra. Então tudo isso aí é balela, é para enganar as pessoas, para que as pessoas comecem a brigar e assim divididas não se atentarem ao grande mal que se avizinha, que é a tomada do poder pelo comunismo e por aquelas pessoas que defendem ditaduras, que defendem o comunismo. Então, em janeiro de 1930, os pequenos comerciantes, artesãos e profissionais liberais foram privados de moradia e de cartão de racionamento e, por fim, deportados. A mortandade causada pelo grande expurgo atingiu mais de 6 milhões de pessoas, embora oficialmente só tenha havido 681.692 execuções. Mas aquela população, aqueles pequenos comerciantes que foram expulsos da sua propriedade, da sua casa, do seu comércio, foram expulsos para a Sibéria para morrer de frio e de fome, eles não contabilizam como crimes, né? Só os que foram executados na hora. Então, meus amados irmãos, nós devemos prestar muita atenção no que nós vamos escolher este ano em eleições. Pessoas, candidatos que não estejam alinhados com esse tipo de gente, com ditaduras comunistas, com ditadores. Então, é um alerta, meus amados irmãos. Tudo isso aqui para que nós possamos pensar bem, investigar bem o que é que defende cada candidato. Então, para a revista Veja, e aí eu digo Veja mesmo, a revista Veja naqueles tempos de outrora, né? Na edição 1874, de 6 de outubro de 2004, a estimativa do historiador é, na verdade, conservadora. O próprio Stalin falava em 10 milhões. O número total de vítimas do stalinismo até hoje é incerto e varia de historiador para historiador. Deve ficar em torno de 20 milhões. Mas entre os comunistas expurgados havia outros tantos criminosos em potencial. Não podia ser diferente. O sistema era criminoso. Stalin era apenas um burocrata, o mais dedicado funcionário do mal
que o século XX conheceu, sem falar de Trotsky, que não é falado muito nos livros de história, mas Trotsky, Lenin e Stalin foram os três líderes desta revolução comunista na Rússia. Então, na prisão romena de Pitești, os estudantes religiosos eram batizados todos os dias, enfiando-se-lhes a cabeça em baldes cheios de fezes, enquanto era rezada a fórmula batismal. Os seminaristas deviam oficiar missas negras, especialmente na Semana Santa. O texto litúrgico era pornográfico e parafraseava de forma demoníaca o original. Então, meus amados irmãos, outra característica, o comunismo é extremamente antirreligioso, anticristão. Então, não compre a ideia bonitinha que eles vendem, é só propaganda enganosa. A perseguição tornou-se encarniçada contra o clero católico. Um bispo greco-católico escreveu este testemunho comovedor. Durante longos anos suportamos em nome de São Pedro a tortura, os espancamentos, a fome, o frio, o confisco de todos os nossos bens, o escárnio e o desprezo. Então, meus amados irmãos, é um testemunho muito forte, muito forte. A China de Mao Tse-tung seguiu as pegadas da Rússia com aspectos surpreendentes. A reforma agrária chinesa extinguiu de 2 a 5 milhões de vidas. Reforma agrária, vamos dividir as terras, tomar de quem tem e dar àqueles que não têm. Muito mais fácil é que aqueles que têm empreguem aqueles que não têm de forma justa e paguem um salário justo, como diz a doutrina da Igreja Católica. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui como é discrepante o que o comunismo prega com a doutrina da Igreja Católica. Então, a fome não só destruiu a fé no Czar, como também a fé em Deus. Quem terá pronunciado essas palavras brutais e cínicas? Não sei se eu vou acertar a pronúncia, mas vamos lá. Vladimir Ilyich Ulyanov, vulgo Lenin, homem símbolo do comunismo soviético. O maior crime cometido da história utilizou a fome como meio didático de transformar a sociedade e extirpar qualquer fé religiosa. Ele, a exemplo de Marx, é o comunismo. Marx e o marxismo são da mesma raiz do mal. Considerava a religião o ópio do povo. Então, a religião para Marx, para Lenin, para Trotsky, para tantos líderes comunistas, é justamente isso, ópio. É o ópio do povo. O ópio é uma droga que vem da China. Então, é o ópio do povo que causa alucinação. A alucinação é o que vem do comunismo, meus amados irmãos. Então, agora, meus amados irmãos, é tempo de um pequeno intervalo, e ouvir uma música, beber uma água e já voltamos. Você está em sintonia na Rádio JC Guaçucê, a rádio da família. O nosso muito obrigado a você, amigo ouvinte, que está sempre em sintonia aqui na rádio e também no nosso programa Conhecendo a Igreja. Um abraço todo especial para a dona Maria Lúcia, ela que mora em Lagoa da Canoa. Adão Mendes, que mora em Caucaia, Ceará. Geralda de Fátima, que mora em São Gotardo, em Minas Gerais. Gilson Pereira, que mora na França. Márcia Mussi, que mora em Caxias do Sul. Ribamar Ferreira. Augustinho Unzen, que mora em Joinville, Santa Catarina. Cileide Silva, que mora em Jaú. Juanita Silva, que mora em Vila Carmen, no Panamá. Marina, que mora em Novo Hamburgo. Mônica Suzana. Olga Toledo. Mônica
Lujan, quem mora em La Plata, Gabriela Ibarra, Sônia Maria Rodrigues, que mora em Campeche, Florianópolis, Ângela Fraga, que mora em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, e também Dona Maria Souza, Rosana Souza, Eliene, que mora em Floresta Azul, Éden Moscato, que mora em Apucarana, Mariana Barbosa, que mora em Ouricuri, no Pernambuco, Maurício, que mora em Ponta Grossa, Antônio Deusdete, que mora em Salto, Cleide da Silva, que mora em Presidente Prudente. Um alô todo especial a Padre Claudione Tavares. O nosso carinho, o nosso abraço de todos nós que fazemos parte dessa comunidade Guaçucê, que temos um carinho todo especial pelo Senhor, Padre Claudiones. E também Leandro Lopes, Grupo do Texto dos Homens de Viçosa, em Alagoas, Daiane Cordeiro, de Parma, na Itália, Alcimi Ferreira, que mora em Acopiara, Eliomar Souza, em São Paulo, Isa Bezerra, que mora em Iracema. E um abraço especial também a Maria das Graças, lá na cidade de Parambu. Não esquecendo, meus irmãos, os aniversariantes da semana são ele, Grupo do Texto dos Homens de Alvorada, Grupo do Texto dos Homens de Assemburgo, em Minas Gerais, Bia Rodrigues, de Paulista, Pernambuco, Marília Ferreira, aqui na comunidade de Guaçucê, Grupo do Texto dos Homens de Quixaba, que é o município do Pernambuco, José Carlos, aqui em Guaçucê, e Edivan. Parabéns a todos, muitos anos de vida. Que Deus possa estar iluminando a vida de vocês, os seus projetos. Felicidade e muita paz no coração de cada um de vocês. Escutaremos, meus irmãos, Tarde Te Amarei, com a irmã Kelly Patrícia. Continue conosco, a gente volta já já. Sob tua guia e eu consegui, porque tu te fizeste meu auxílio. Entrei e vi com os olhos do coração a luz imutável, forte e brilhante. Quem conhece a verdade conhece esta luz. Oh, eterna verdade, verdadeira caridade, tu és o meu Deus. Suspiro dia e noite desde que te conheci e mostraste-me então quem eras, irradiaste sobre mim a tua força, dando-me o teu amor. Tarde te amei, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Eis que estava dentro e eu fora, e eu fora. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam, senão em ti estavas comigo e não eu contigo, e não eu contigo.
lançando para longe minha escuridão. Exalaste perfume e respirei. Tocaste-me e ardi por tua paz. Tocaste-me e ardi por tua paz. Já retornamos, amados irmãos. Como disse antes, é um pequeno intervalo, tempo de ouvir uma música. E já voltaríamos. Então, o século XX deixou pesadas heranças, entre elas os erros da Rússia espalhados pelo mundo. Como previu Nossa Senhora em Fátima, Nossa Mãe Imaculada, erros que se condensaram numa bandeira tinta de sangue, a do comunismo. Hoje, no Brasil, eles são exumados pelo movimento dos Sem Terra, MST, e outros afins. A pá do folclore sinistro de Marx, Lenin, Mao Tse Tung, Che Guevara. Nossos hermanos conhecem bem Che Guevara, que saiu da Argentina e foi para Cuba, e conta a história, não a que é difundida, mas que ele foi assassinado por Fidel Castro. Ao promoverem invasões e depredações, semeando a tensão no campo e na cidade, enquanto na vizinha Colômbia a guerrilha marxista-leninista já efetivamente domina parte do país. Isso é um texto de 2010. Então, meus amados irmãos, hoje nós sabemos que as Farc, infelizmente, domina a Colômbia, né? O livro negro do comunismo, há pouco editado no Brasil, pôs em foco a magnitude dos crimes gerados por esses erros. Então, desde que foi publicado na França em 1997, ele suscita apaixonadas polêmicas. Numerosos simpatizantes do comunismo saíram da moita em defesa do partido. No parlamento francês, o primeiro-ministro socialista Lionel Jospin correu em socorro de seus aliados do Partido Comunista, denunciados por deputados da direita com base no referido livro negro. Hoje não é diferente, né? Nós temos muitos líderes comunistas no mundo, né? Embora não levante claramente esta bandeira, né? É o caso da França também, né? No seu primeiro-ministro e também líder da União Europeia, Emmanuel Macron. Então, Nossa Senhora aqui, em 1917, em Fátima, já denunciou e pediu ao Papa, né, a consagração da Rússia, porque senão a Rússia espalharia os erros e seus erros pelo mundo, né? E seus erros foram espalhados pelo mundo porque o Papa, na época, não teve a força necessária para fazer a consagração da Rússia pelas palavras ditas por Nossa Senhora, como devia ser. E São João Paulo II vai fazer uma consagração já muito tardia, o que não impediu que a Rússia espalhasse os seus erros, né? Nós vemos isso muito bem implantado na China. A China, para quem não sabe, as pessoas lá não têm liberdade nenhuma. Há uma câmera para cada 3 chineses. E se você falar algo
do regime ditatorial imposto na China, você desaparece, é exterminado, assassinado. Ninguém nunca mais escuta falar sobre você. Então é sobre essas forças que nós estamos falando e denunciando, né, meus amados irmãos? Forças muito grandes de poderio bélico e também econômico. Então, tendo confiscado o alimento, o governo reduziu o povo pela fome, isso lá na Rússia, né? E também na China. Só comia quem possuísse o cartão de racionamento distribuído pelo partido. Então há alguma semelhança aí que você pode associar a esse cartão vacinal, né? Isso aí é um protótipo, né? Para que as pessoas vá se acostumando. Você só pode participar de shows se você tiver o cartãozinho, né? Então é isso que os governos aqui no Brasil, dos estados, estão implantando à força que a população engula, né? Então é isso aí. Nas cidades, as fábricas pararam, os operários trocavam ferramentas e máquinas furtadas das oficinas por alimento. A ditadura soviética nacionalizou então as indústrias e as militarizou. Trabalhava-se sob ameaça, a ausência podia acarretar a morte. O pagamento não ultrapassava um terço ou a metade do pão necessário para a sobrevivência. As inúmeras revoltas operárias foram afogadas em sangue. O paraíso igualitário estava começando. Então é o paraíso igualitário, né? Começando sobre o sangue. As cidades devem ser impecavelmente limpas de toda putrefação burguesa. Então, toda aquela pessoa que possuía algum bem, que empregava as pessoas, que através da força de trabalho as pessoas conseguiam alimento e o sustento para a família, dignidade, roupa, tudo isso foi exterminado, né, com a tomada da propriedade privada. Nós vemos isso de maneira muito clara aqui no Brasil com o Mais Médico, onde veio de Cuba médicos e o Brasil pagava um salário de 10 mil. Só que desses 10 mil, apenas 3 mil ficavam com os médicos. 7 mil ia adivinhar para quem? Para o governo de Cuba. Então, a igualdade salarial é assim. Ele toma parte do seu salário e você fica com aquela miséria igual a todos os outros. Então, é assim a igualdade comunista. Então, o livro negro do comunismo ocupa-se muito pouco e mal da América Latina, ignora inteiramente guerrilhas como as havidas no Brasil, na Argentina, no Chile e Uruguai. Por quê? Após tal leitura densa e documentada, um mundo de interrogações permanece na cabeça do leitor. O que foi feito na Rússia nos campos de concentração? Eles existem ainda ou foram extintos? Se existem, por que ninguém fala deles? Se foram extintos, que mistério explica o fato de os grandes órgãos de imprensa do Ocidente não enviarem jornalistas para entrevistar as vítimas ou filmar os locais de tortura e morte? Então, são algumas perguntas, alguns questionamentos que nós devemos manter vivos na nossa mente quando um político que defende esta bandeira, né? Aqui temos partidos que invocam toda essa miséria que foi feita na Rússia, né? A foice e o martelo. Então são símbolos desta opressão comunista.
Então, por que as ONGs? Agora, meus amados irmãos, nós vamos para um ponto muito delicado aqui no Brasil. Por que as ONGs humanitárias não procuraram na Sibéria os alures eventuais sobreviventes? E por que a Corte de Defensores dos Direitos Humanos não se interessou pelo destino final desses milhões de vítimas? E como explicar ainda seu silêncio sobre os atuais cárceres fábricas chineses? Como eu disse, um ponto delicado aqui no Brasil. Aqui no Brasil há uma grande gama de ONGs, mas infelizmente não estão aqui no Nordeste, onde tem a maior parte da população pobre do Brasil. Estão, adivinha onde? Na maior riqueza do Brasil, na Amazônia, defendendo pessoas? Não, defendendo animais, plantas. Por que será? Isso aí só de fachada, porque na verdade o que a maior parte faz é roubar a riqueza do Brasil. Nada é feito. E quando vozes se levantam para pedir uma Nuremberg para julgar os crimes do comunismo, um pesado véu baixado pela mídia afogou a iniciativa. O que ocorreu? Direitos humanos aqui também no Brasil nunca é para os direitos humanos da sociedade que é oprimida pelo crime, pelo tráfico, pelo narcotráfico, pelos roubos, pelos assaltos que são assassinados, pelo terror que é imposto por esses criminosos. Mas quando um criminoso é preso, os direitos humanos estão lá para reivindicar os direitos humanos deste criminoso que mata, que rouba, né? Nós vimos aqui no Brasil implantar o terror em algumas cidades do interior de São Paulo, onde botaram até bombas por sensor e vítimas morreram, né? Foram atingidos por estas bombas que passavam, não tinha nada a ver, nem estavam lá perto do banco que eles assaltaram. Mas é como diz, né? Um véu é posto e não é falado nada. Para não falar em regimes socialistas implantados em numerosos países, que sobretudo através da revolução cultural, olha como é que eles derrubam um país, através da revolução cultural, homossexualismo, aborto, amor livre, etc. O que é que foi aprovado agora na Argentina? O aborto. Qual o próximo passo? A eutanásia, matar os idosos, né? Porque eles não produzem mais, não têm força de trabalho laboral. Então vamos matar os nossos idosos. Também eles conhecem a história, podem nos alertar dos erros, né? Então, e na igreja? Na igreja tem a teologia da libertação, que é o comunismo que invadiu a igreja, né? Então, meus amados irmãos, é um tema que hoje a teologia da libertação foi condenada pela Igreja, pelo Papa João Paulo II, em 6 de agosto de 1984, pelo prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que depois veio a ser o Papa Bento XVI, cardeal Ratzinger, e juntamente com o Papa João Paulo II condenaram a teologia da libertação por muitos erros, né? Mas infelizmente predomina hoje no Brasil uma grande parte de padres e bispos do Brasil são adeptos dessa teologia da libertação, né? Então vamos ver um pouco o que é que diz. A teologia da libertação é o nome dado a esta vertente do modernismo peculiar na América Latina. Este nome, não, na verdade, é enganoso. Teologia significa conhecimento, estudo de Deus, e esta heresia aplica-se apenas à organização social humana, ou seja,
elimina a divindade de Jesus, de Deus. Então, os erros da teologia da libertação são muitos, todos eles baseados em uma negação da ação sobrenatural de Deus. Sobrenatural é um termo teológico que significa acima da natureza humana. Então, vejamos, portanto, quais são as principais diferenças entre a doutrina cristã e a ideologia da teologia da libertação. A doutrina cristã, sabemos que o homem tende ao mal devido às consequências do pecado original. É mais fácil fazer o mal que o bem, e assim os vícios devem ser combatidos e as virtudes incentivadas. A teologia da libertação. O homem é naturalmente bom, mas a organização social é opressora, é má e devem ser combatidas. A doutrina cristã. Sabemos que é pela graça de Deus infundida e aumentada pelos sacramentos que podemos fazer o bem. A teologia da libertação. A graça de Deus é apenas uma expressão e os sacramentos são apenas símbolos. A Eucaristia é símbolo da partilha do pão material. O batismo é símbolo do compromisso com a causa da revolução comunista. Então, meus amados irmãos, aí nós vemos alguns, apenas alguns, né? Então, a melhor parte eu deixei por último, né? Porque é como Jesus fez nas bodas de Caná, deixou o melhor vinho por último. Então, vamos aos documentos, né, que falam contra o comunismo, retirado do site do Vaticano. Então, temos aqui a encíclica Divinis Redemptoris, do Papa Pio XI, e ela vai citar alguns desses documentos. Então, vamos lá. Vai falar assim: mas diante destas ameaçadoras tentativas não podia calar-se, nem de fato se calou a Igreja Católica, não se calou esta sé apostólica, que muito bem conhece que tem por missão peculiar defender a verdade, a justiça e todos os bens imortais, que o comunismo despreza e impugna. Já desde os tempos em que certas classes de eruditos pretenderam libertar a civilização e cultura humanística dos laços da religião e da moral, os nossos predecessores julgaram que era seu dever chamar a atenção do mundo em termos bem explícitos para consequências da descristianização da sociedade humana e pelo que diz respeito aos erros dos comunistas. Já em 1846, o nosso predecessor de feliz memória, Pio IX, os condenou solenemente e confirmou depois essa condenação no sílabo. São estas as palavras que emprega a encíclica Que Pluribus, para aqui tende essa doutrina nefanda do chamado comunismo, sumamente contrária ao próprio direito natural, a qual, uma vez admitida, levaria à subversão radical dos direitos, das coisas, das propriedades de todos e da propriedade social humana. Então, que pluribus. Papa Pio IX. Temos também a Apostolici Muneris, Miserantissimus Redentor, 40º ano, de Elictissima Nobis, Acerba Anime, Caritate Christi. Então, são vários documentos que vai solenemente condenar. Então, eu li apenas um pedaço aqui da carta encíclica Divinis Redentores, no seu parágrafo 4º, que vai falar das condenações anteriores da Igreja ao comunismo, né? Então, se você puder dar uma pesquisada lá no Vaticano, basta botar no Google documentos da Igreja que condenam o comunismo, que você vai ter
uma grande diversidade. É só você escolher qual é que você vai ler hoje, porque é urgente conhecer os erros do comunismo para que nós possamos evitar cair nesta armadilha. Então, o evangelho de hoje, evangelho que cura, que liberta, a palavra de Jesus, né? Vem de evangelista Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41, a tempestade acalmada. Então, naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da nossa salvação. Este é o Senhor de todas as coisas. Esse é o Deus que nós pregamos, que nós seguimos. E, meus amados irmãos, é o que eu tenho a dizer. As palavras de Jesus. Tenhamos fé. Tenhamos fé porque o Brasil está sob a proteção da Imaculada Virgem Aparecida, Nossa Senhora Aparecida. A América Latina está sob a proteção dela, La Morenita, né? Ou seja, Nossa Senhora está protegendo tanto a América Latina como um todo, como o Brasil. E ela sabe e conhece a missão que o Senhor tem sobre o Brasil. Essa missão que o Senhor tem e destinou para o Brasil, ela vai fazer com que o Brasil cumpra a sua missão enquanto país, para que nós possamos dizer: Cristo é Rei e Cristo reina em nossos corações, em nossa pátria. Que o anjo do Brasil tenha esta força com a ajuda de São Miguel Arcanjo e dela, a rainha de todos os anjos, a Imaculada Virgem Maria. Rezemos, meus amados irmãos, esta Ave Maria pela Igreja, pelo Papa Bento XVI, pelo Papa Francisco, pelos bispos do mundo inteiro, pelos bispos do Brasil, para que possamos entregar de maneira assim, nas mãos da Imaculada Virgem Maria, o Brasil e a Igreja, a América Latina como um todo, los hermanos, confiança em Deus, iremos passar e vencer esta fome que assola nossos vizinhos, a Venezuela, a Argentina, a Colômbia e tantos outros que sofrem com os desmandos desses nossos governantes. Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Virgem Maria. Antes de finalizar o nosso programa, eu queria deixar aqui o nosso abraço a todos que fazemos parte dessa rádio, a Edivan. Ele que é o pai da Rádio JC Guaçucê, sem dúvida é um filho querido que ele tem. Queria dizer a ele assim, Edivan, a vida é cheia de alegria, que tem pessoas especiais e que tem às vezes tanta qualidade que supera suas faltas. E você, Edivan, é essa pessoa. É um ser humano iluminado, prestativo, que adora ajudar o próximo. Você é um tipo de pessoa, Edivan, que apoia quem precisa, seja com palavras ou com ações. E é isso que o torna especial. A Rádio JC Guaçucê, como eu já falei no ano passado, foi um sonho seu que se tornou realidade.
levar a palavra de Deus através do rádio, fazendo assim um belíssimo trabalho de evangelização. Fazer parte desse sonho seu é maravilhoso. Muito obrigada pelo convite que você fez a mim e a José para também fazer parte desse seu sonho. Você faz parte da pastoral da sobriedade, onde você faz um trabalho belíssimo com nossos irmãos que têm o vício do alcoolismo. Você faz parte do Terço dos Homens. E por tudo isso que você realiza, Edivan, na nossa comunidade, eu desejo a você saúde, que eu sei que, apesar do trabalho que você faz, a sua saúde é debilitada. E mesmo assim, Deus lhe dá força e coragem para continuar com esse projeto maravilhoso. Muitos anos de vida, muita paz. E que Deus esteja sempre iluminando os seus caminhos. Um forte abraço meu e do José. Parabéns, meu amigo. Bom, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa. Espero que vocês tenham gostado, porque foi feito com muito carinho só para você, amigo ouvinte. Um ótimo final de semana a todos. Que Deus abençoe suas famílias, com muita saúde, muita paz, muita alegria. Não se esqueça de fazer a nossa parte para chegarmos ao fim dessa pandemia, né, meus irmãos? Vamos verificar aí o nosso cartão de vacina da Covid-19, se vocês não estão perto de tomar o reforço. Nós sabemos que a vacina continua sendo, meus irmãos, a luz no fim do túnel, né? Eu acredito na misericórdia de Deus para as nossas vidas, mas é preciso que a gente faça a nossa parte. Vamos estar aí usando máscara, usando o álcool em gel, mantendo a distância, que a gente sabe que a Covid-19 está aumentando em muitos lugares. Aqui mesmo na nossa comunidade, tem muita gente infectada pela Covid-19, né? Um ótimo final de semana a todos. Estamos indo, mas continue conosco, porque na sequência tem Padre Reginaldo Manzotti, a Hora da Misericórdia. Um forte abraço a todos, meus irmãos, e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.